variante da deslocação temporária é a deslocação de iniciativa própria, os chamados expatriados de autoiniciativa. Aqui é o próprio colaborador que toma a iniciativa de procurar colocação numa subsidiária. Esta é uma solução que é cada vez mais procurada pelas empresas, já que lhes garante colaboradores com experiência internacional. Todos os anos, milhares de pessoas tomam uma decisão de emigrar e a imigração é uma tendência crescente dentro das uniões económicas, como é o caso da União Europeia. A criação da União Europeia permitiu que milhares de cidadãos tivessem mais oportunidades de trabalho, uma vez que têm liberdade de viver e trabalhar em qualquer país da União. E isso, a par da harmonização da regulamentação em geral, facilitou as migrações. A organização de uniões económicas um pouco por todo o mundo e a consequente eliminação das barreiras à livre circulação das pessoas, a redução dos custos de deslocação e a facilidade de comunicações à distância, por exemplo, recorrendo ao Skype, fez com que a imigração se tornasse cada vez mais frequente. O encurtamento dos ciclos económicos e os famosos períodos de austeridade também contribuíram para isso. Estes fluxos migratórios são cada vez mais expressivos e fizeram com que passasse a ser necessário prestar mais atenção aos expatriados de iniciativa própria e que a gestão de recursos humanos passasse a dedicar-lhes uma atenção especializada, nomeadamente em termos de formação. Estes profissionais requerem práticas diferenciadas em termos de gestão de recursos humanos para garantir o sucesso do trabalho e não devem ser aplicadas a mesma abordagem formativa que é aplicada, por exemplo, aos expatriados. Vamos começar por ver as diferenças desta deslocação relativamente à expatriação. Um expatriado de iniciativa própria é uma pessoa que decide emigrar para outro país para trabalhar. Ou seja, é ele que inicia a sua expatriação e que procura um trabalho noutro país por sua iniciativa. Existem várias diferenças entre os expatriados normais e os expatriados de iniciativa própria. Por exemplo, os expatriados recebem formação antes de saírem para o estrangeiro e os de iniciativa própria não. Depois, o trabalho e a função dos expatriados são acordados ou definidos pela empresa antes de sair da casa-mãe. No caso dos expatriados de iniciativa própria, isso não acontece. Os expatriados recebem um pacote que é mais ou menos standard e que inclui formação técnica, cultural e linguística, um pacote de compensação que tem em consideração diferenças de custo de vida, uma compensação pela própria recolocação do colaborador, benefícios educativos para crianças, suplementos de aluguer e apoio logístico para a família e outros. Os expatriados de iniciativa própria não recebem alguns destes benefícios. Por último, a duração da missão internacional de um expatriado está definida à partida e geralmente é até 3 anos. No expatriado de autoiniciativa, a duração não é clara e muitas vezes nem sequer está pré-determinada. Nesta tabela, basicamente, resumem-se as diferenças principais entre a expatriação e a expatriação de iniciativa própria, em termos de quem iniciou, como é que é a formação e a preparação pré-partida, qual é a perspectiva temporal, a segurança no emprego prévia à expatriação, se há um pacote de compensação extra, se há apoio em questões não relacionadas com o trabalho, se há garantias de repatriação. A expatriação de autoiniciativa também tem várias diferenças em relação à deslocação temporária normal. Por exemplo, o contrato de trabalho é feito com cada subsidiária, ao passo que o deslocado temporário mantém o contrato de trabalho com a casa-mãe. Depois, a expatriação de autoiniciativa geralmente ocorre em níveis hierárquicos mais baixos do que os da deslocação temporária. E, por último, os expatriados de autoiniciativa têm contratos mais longos do que os que normalmente se fazem na deslocação temporária. Vamos ver os motivos e os tipos de expatriados de autoiniciativa. Os expatriados de autoiniciativa são cada vez mais frequentes, até por causa daquela ideia de que cada pessoa gera a sua carreira e não fica à espera que a empresa lhe faça essa gestão. Em termos motivacionais, as pessoas que optam por se tornarem expatriados de autoiniciativa podem fazê-lo por vários motivos: económicos, políticos, culturais, por exemplo, a escolha de um país com uma cultura semelhante, mas com mais potencial económico, fatores familiares, por exemplo, juntar-se ao resto da família, ou fatores de carreira, por exemplo, para pessoas que procuram desenvolver a sua profissão e a sua carreira. Esta solução de expatriação vai ao encontro da ideia, então, de que a gestão de carreiras é uma responsabilidade partilhada entre o colaborador e a empresa. No entanto, ela pode surgir igualmente por motivos pessoais. Assim, podemos distinguir 2 tipos de expatriados de autoiniciativa. Os primeiros chamam-se expatriados de carreira. Estes expatriados deixam o seu país para seguir uma carreira num país diferente e saem do seu país por causa de uma oferta de emprego ou em busca de um emprego. Os segundos são os expatriados privados e que saem do seu país por razões pessoais, como um relacionamento ou simplesmente por amor a um país específico.
As necessidades de formação e preparação destes expatriados vão variar consoante o expatriado seja de um tipo ou de outro. Em termos de necessidades e medidas de aculturação e preparação para a função, por norma, os expatriados privados, portanto, que chegam ao país por razões pessoais, candidatam-se a uma função depois de estarem nesse país e vão ser colocados erradamente no mesmo patamar que os cidadãos desse país, quando na verdade eles também precisam de ajustamento e aculturação. Neste caso, a empresa assume que ele já passou pelo processo de ajustamento cultural, quando na verdade ele apenas iniciou esse processo, portanto ele vai precisar de formação intercultural. À partida, podemos dizer que um expatriado normal estará mais preparado para as questões relacionadas com a função e não tão motivado para o desafio intercultural. E, por outro, um expatriado de autoiniciativa que se muda para um país por causa do país em si e não tanto por causa de um emprego, está mais preparado para o desafio intercultural do que para o desafio de começar num novo emprego no estrangeiro. No entanto, o fato de estarmos perante um expatriado de autoiniciativa, seja de carreira ou pessoal, não significa que não haja necessidades de aculturação e adaptação local e, portanto, não significa que não haja necessidades de formação, quer técnica, quer cultural. Ora bem, resumindo toda esta questão das modalidades de colocação e necessidades formativas, de tudo isto, tiro 3 conclusões. Primeiro, que a expatriação não é a única forma de colocação internacional de quadros e que existem várias soluções alternativas à expatriação. Depois que, ainda que nenhuma solução dessas substitua por completo a expatriação e ela tenha várias desvantagens, ela continua a fazer sentido em várias situações. E, por último, que cada situação tem diferentes necessidades em termos de preparação e formação e requer diferentes estratégias formativas. E é isto que temos de ter em mente ao vermos toda a abordagem formativa destes quadros internacionais.